Olá, gente. Tem tempo que eu não apareço aqui. Quando eu apareço, eu já apareço ruiva. Eu mudei o cabelo, como vocês podem ver. Quis trocar. Porque... eu sempre tive cabelo da mesma cor. E... eu sinto que eu tô mudando tanto. Eu queria que o cabelo também acompanhasse essa mudança. Esse cabelo foi bem simbólico, a cor dele. Tem um significado muito grande pra mim. Inicialmente era pra ser loiro, porque eu queria que fosse um loiro escuro e que, tipo assim, tivesse nuances. Nuances como se tivesse queimadinhos do sol, sabe? O loiro eu não gostei. Eu não me senti... eu não me identifiquei, sabe? E aí a raiz a gente tinha colocado ela mais escura, um tom de ruivo. E eu falei, cara, eu adorei ruivo, eu adorei. Aí a gente colocou, tá, ele assim agora. E aí ele ainda tem as nuances, porque dependendo do jeito que olha, muda a cor. Seja no escuro, por exemplo, ó, ele fica um tom diferente. Seja no sol, cada lugar tem uma nuance diferente. Enfim, vídeo. Esse vídeo, ele vai ser um pouco diferente, porque eu vou usar ele como um diário. E vai ser um diário que seria interno. Eu sempre tenho essas nuances sozinha. Eu vou direto ao vídeo. Eu vou só ser. Eu vou ser sem performance, sem tentar agradar ninguém, mesmo com medo. Eu só vou ser. Esse vídeo é indiferente se tiver uma visualização ou nenhuma. É indiferente se alguém assistir esse vídeo até o final. Eu sei o que significa ele pra mim. Esse desabafo, ele é porque eu sempre tenho ele interno. E eu precisava externalizar ele, porque eu sinto que tem me ajudado a olhar pra mim, me ouvir mais e ajuda também, e me ajuda a existir no mundo. Então, colocar pra fora coisas que eu penso internamente. E isso me dá medo, porque eu tô só tentando ser. E me dá medo porque só me jogar assim em um vídeo e depois postar isso numa rede que outras pessoas veem me assusta um pouco. Me assusta porque ser vista exige coragem. E eu tô sendo corajosa. Tá. Esse vídeo é sobre como eu me vejo no mundo. A minha mãe, ela tem um salão de beleza. E aí, eu cresci naquele ambiente. Ela me ensinou muitas coisas lá dentro, como fazer unha, cabelo. E uma das profissões que eu tirei, maquiagem, uma das profissões que eu tirei de lá foi extensão de cílios. E eu tive que sair de casa aos 18, porque meu padrasto, ele me assediava. E na época, minha mãe, ela não
ela não ficou muito do meu lado. Ela tentou resolver as coisas dentro de casa como se fosse simples, mas não era o que eu precisava. E quando ela decidiu agir, quando ela decidiu mudar de casa, ela continuou namorando ele. E não que ela seja uma pessoa ruim, tá? Só pra deixar isso claro. Foi o jeito dela, o jeito que ela conseguiu lidar. Hoje, isso tem alguns anos já. Foi em 2018 e a gente já tá em 2025. Ela se separou dele depois de um tempo, ele roubou ela. Muitas histórias. Inclusive, quem assistir esse vídeo... enfim. Eu não vou entrar nesse mérito agora, não vou entrar nessa pauta. E aí eu tive que aprender a trabalhar com isso. Eu tive que sair de casa, eu queria fazer faculdade, eu queria fazer psicologia. E eu não tinha ajuda financeira, eu tive que morar com meu esposo na casa dos pais dele. E aí eu trabalhava e eu pagava a faculdade de psicologia. Porque era uma área que me interessava, sabe? E aí eu fiz por mais ou menos 2 anos e meio. E aí eu parei. Não foi 2 anos e meio, não. Acho que foi 2 anos. Enfim. Eu fiz e depois eu tive que parar porque eu queria comprar minha casa. Eu queria ter um lugar pra mim. Não que na minha sogra eu tivesse estando ruim. Na verdade, estava ruim, sim. Mas ainda dava pra levar, só que eu queria minha casa. Desde, acho que 1 ano antes eu já tinha falado pra mim mesma que quando eu tivesse tal idade eu ia estar na minha casa, acho que era 21. E aí eu consegui isso. Eu consegui ir pra minha casa, eu consegui realizar isso. Eu e o Matheus, e a gente foi. E aí eu não voltei pra faculdade. Primeiro porque eu me acomodei e eu sentia interessante porque eu me acomodei, eu sentia vontade de voltar, eu sentia que eu tinha mais para oferecer, só que eu sentia que desejar isso era ruim, que não era certo, que eu não sou tão inteligente assim, eu não tenho tanto a oferecer assim. Então, por que eu tô desejando isso? Então, foi um tempo muito difícil, onde eu tive que aprender a lidar com o sentimento de quero e eu não quero. O sentimento de eu tô com medo, mas eu sinto que tem algo aqui. E aí, por um tempo, eu achei que eu nunca ia conseguir, que eu tinha que aceitar minha vida do jeito que ela era. E eu comecei a pegar raiva do meu trabalho também. Eu comecei a pegar muita raiva no sentido de... eu vou estagnar aqui, sabe? E eu não tô desmerecendo a área de estética. Ela é uma área muito boa. Inclusive, daqui a pouco a gente vai chegar mais um pouco nela, mas... quando eu era criança, eu nunca gostei daquele ambiente ali no salão. Era muita gente, era muita intriga, muita coisa, sabe? E aí... bom... aí, ano passado... ou esse ano, início de 2025. E, na verdade, ano passado, em agosto, eu tive uns momentos que eu me confrontei muito entre voltar pra faculdade, porque eu queria, e decidi não voltar. Eu me confrontei sabe, tipo... será o que eu quero mesmo? O que eu quero pra mim? Aí eu tinha decidido que eu ia voltar. E aí no final do ano passado eu resolvi as documentações e voltei. E aí eu fiz eu escrevi
Porque pra mim é sempre mais fácil escrever. Eu escrevi por que eu queria voltar. Eu criei um plano de por que eu deveria, como eu ia fazer, como tudo ia acontecer, como que eram meus projetos para daqui 5, 10, 15 anos. E aí eu fui pra faculdade. E no primeiro dia eu odiei. Tipo assim, olha, eu prestei atenção em tudo. Eu prestei atenção em tudo, em toda a aula. Eu tava entendendo, não tava confuso. E... Só que eles estavam muito na frente. Eles estavam muito na frente. Então eu tinha duas possibilidades. Ou eu voltava acompanhando o ritmo deles, e aí eu ter que estudar muito, dedicar muito do meu tempo. Pra ler, pra tudo, porque eu tinha ficado um bom tempo parada, né? Ou eu desistia. E aí eu falei, cara, eu não quero desistir. Mas ao mesmo tempo, eu não quero abdicar da minha vida, sabe? Tipo, eu tava conseguindo ir pra academia e coisas que, tipo assim, eu não fazia há anos, eu nunca fiz. Eu tava conseguindo ir pra academia todos os dias. Eu tava conseguindo tirar tempo pra me cuidar. Eu tava conseguindo tirar tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto. Eu tava conseguindo respirar de novo. E, tipo assim, fazia tanto tempo que eu não sentia isso, tanto tempo, e nos últimos... Nesse período em que eu parei a faculdade e até o final do ano passado, pra mim foi um período muito difícil, porque eu sentia demais as coisas, eu sentia tudo, só que eu tava sendo muito impulsiva, meus sentimentos estavam me comandando. E aí eu comecei a terapia, e aí basicamente eu silenciei toda a minha emoção, toda, completamente. Eu silenciei toda ela e fiquei só com a razão. E por um tempo funcionou muito bem. Tipo, muito bem. Todas as áreas da minha vida começaram a fluir. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a sentir que eu tava vazia. Tipo, as coisas funcionavam. Eu pagava todas as minhas contas, eu tava juntando dinheiro, eu tava muito bem organizada, mas... Quem era eu? Eu era... trabalho? Eu era uma esposa? Quem eu era, sabe? Tipo... Ao que eu me resumo. E aquilo começou a me despertar um sentimento de... Eu preciso de algo que me dê sentido, que me faça sentir viva. E aí foi quando eu voltei pra faculdade de psicologia. E aí, no segundo dia, eu falei assim, eu vou estudar de manhã. Porque eu fui no primeiro dia, eu falei, não, eu vou estudar. Aí no outro dia de manhã eu levantei, que eu não ia fazer nada de manhã. Como eu cuido da minha agenda, eu consigo controlar os horários de atendimento. E aí no outro dia de manhã eu não coloquei ninguém de manhã. Falei, eu vou estudar. Acordei 8 horas da manhã, fiquei até às 11 estudando. E aí eu percebi, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu acho que eu animaria de voltar se fosse desde o primeiro dia, eu não tivesse que resumir anos estudando, assim, um semestre, reprovar inúmeras matérias e tentar e me esforçar para aquilo acontecer. E se fosse algo que fizesse meu olho brilhar, eu acho que ainda assim eu tentaria, eu iria insistir. Só que eu não sentia o olho brilhando ainda, sabe? E aí eu escrevi. Aí eu escrevi e coloquei tudo lá. Eu falei, cara, eu não quero. Eu falei que eu queria fazer por isso, mas eu também não queria fazer por isso. E eu coloquei tudo. Aí, resumo. Eu falei, cara, eu acho que tá tudo bem se eu for medíocre. Tá tudo bem se eu não estudar e ter o melhor salário, ser uma boa psicóloga. Tá tudo bem. Foda-se. Eu não vou me culpar por isso. Eu não vou me culpar por me priorizar. Pronto. É isso. Eu vou tomar essa decisão. Eu não vou voltar pra faculdade de psicologia. No terceiro dia, eu conversei com o Matheus. Eu falei tudo pra ele. Falei, eu não vou voltar. Contei, expliquei tudo bonitinho. Acho que foi no segundo dia mesmo. Depois que eu escrevi, eu já conversei com ele. E aí ele falou assim, amor,
a decisão que você tomar, eu tô com você. Aí, foi mais que isso, tá, gente? Isso é uma das coisas que eu lembro do resumo geral do que ele disse. Eu senti aquilo em mim, que independente da minha escolha, ele ia estar ali. E aí, eu fiquei mais segura. Eu falei pra ele os meus medos, o medo com a questão também financeira, porque, querendo ou não, é um trabalho que depende da minha mão de obra. Então, se eu machuco, e aí, como que fica? E aí foi. Aí, ano passado, quando eu comecei a me descobrir, fiz a faculdade, encerrei a faculdade, continuei entendendo por que eu tava me sentindo daquele jeito. Eu falei, não vou viver o agora. Aí eu comecei a focar também mais na academia, eu comecei a chamar minha amiga pra sair, eu comecei a chamar o Matheus mais pra sair, a gente começou a se descobrir mais. Eu e o Matheus teve muito atrito, muito atrito. Porque lembra quando eu falei sobre meu lado racional assumir mais? Eu deixei muito de falar como eu me sentia e como que eu sentia as coisas e fechei tudo isso numa caixinha. E quando eu fiz isso, o Matheus, ele também refletiu um pouco isso. E não só isso, ele também... Óbvio que a gente também teve um desgaste no meio do caminho aí, nesse período, que influenciou muito no nosso relacionamento, mas... que é uma coisa mais privada nossa e tudo mais. E isso também piorou, eu trancar essa minha emoção, eu não externalizar isso pra ele, eu deixar isso muito mais interno e quando aquele sentimento viesse, eu reprimia. Então, agora, voltando a falar sobre isso, voltando a existir no mundo, eu falo muito mais. Então, foi muito difícil pra mim e pro Matheus, porque a gente teve muito, muito, muito atrito. Ele conseguir olhar pra mim do jeito que eu sou de novo, sabe? Não só a parte emocional que antes tinha, mas a razão aqui agora também. E as duas juntas, e eu sei que não é uma tarefa nada fácil. Não é uma tarefa nada fácil. Principalmente porque com o Matheus, que eu tenho mais intimidade, eu quero estar com ele, eu exponho muito mais a minha verdade. E às vezes eu sei que pra ele é difícil. Hoje não. Hoje em dia a gente consegue lidar muito bem com isso. Mas assim, foi um processo muito difícil. Inclusive, uma das coisas que ajudou o nosso relacionamento foi os vídeos aqui no canal. Porque ele foi olhando pra mim de novo como um ser. Não como uma esposa. Não como uma profissional. Olhando como um ser no geral, sabe? Enfim. Aí eu comecei a me descobrir de novo. E comecei a estudar. E eu falei, cara, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu quero... Não, mentira, antes disso eu tinha me conformado. Eu tinha conformado com a estética. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui, é isso, tá tudo bem. Eu gosto muito, 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 muito no que eu trabalho. Porque eu trabalho com a minha amiga. E aí... a gente tem muita liberdade pra conversar uma com a outra ali, a gente tem muita liberdade pra ser. As nossas clientes já conhecem isso na gente, então é muito legal, sabe? Ter esse momento pra você existir e ser ali, sabe? E eu me sentia mal, nesses últimos tempos eu tava me sentindo mal, porque voltou aquele sentimento de que eu queria mais, mas não mais no sentido financeiro, era mais no sentido de ser fiel a todas as minhas partes. E olha que no meu trabalho eu amo muito, porque tem muito uma troca que eu tenho com as pessoas, a gente conversa sobre muitas coisas, eu tenho liberdade ali pra ser também, só que eu sentia que tinha mais. Tanto que teve uma época que a Giovana teve um sex shop e a gente participou de algumas palestras. E na época eu me afundei em estudar sexologia. Eu me afundei. E eu descobri tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E como eu juntei muito esse lado do sentir com o racional, eu queria que os dois casassem quando eu fosse falar. Eu queria que quando eu falasse algo, não fosse algo tirado só do sentir do corpo, sabe? Algo que tivesse uma base científica. Eu queria falar algo com propriedade do que eu tava falando. E assim eu fiz. A gente participou de alguns eventos.
Foi muito legal, foi muito legal. A gente aprendeu muitas coisas, eu aprendi no meu relacionamento, eu consegui passar isso pra clientes. E foi muito legal, porque a gente teve uma abertura tão grande, assim, de as mulheres de serem no mundo. E aquilo foi muito bom. E ali nas palestras eu me identifiquei muito. Muito mesmo. Eu sentia que, tipo assim, era como se eu achasse, de certo modo, um sentido pra minha vida ali. Não pra minha vida, mas... E não, quer dizer, não só pra mim, mas era como se, tipo assim... Sabe? Era como se queimasse aqui dentro e eu não pudesse guardar isso só pra mim. Eu sentia que mais pessoas deveriam saber aquilo. E não que elas fossem fazer, mas pelo menos plantar uma sementinha ali, sabe? Que fosse daqui 10 anos, fosse pensar naquilo e falar, poxa, por que não? E aquilo foi tão legal pra mim que até hoje, às vezes eu vou ter uma conversa com alguém sobre sexo e tudo mais. E eu trago essas coisas que eu estudei e a gente se aprofunda muito nisso. Enfim, eu me encontrei em filosofia. E esse vídeo vai ser um pouco revelador, porque eu acho que eu nunca falei isso pra algumas pessoas do meu convívio. E eu sei que quando essas pessoas verem, elas vão pensar em inúmeras coisas. E isso me deixa um pouco vulnerável, com medo, mas ao mesmo tempo eu não quero me perder. E eu descobri essa manhã que eu quero muito fazer filosofia. Eu já tinha entendido, eu já queria fazer, eu fiz a inscrição, inclusive minhas aulas começam no próximo mês. Eu fiz o vestibular, eu falei pra essas pessoas também, todas elas sabiam, só que eu ainda não tinha falado o que eu queria mesmo, sabe? E esse vídeo, na verdade, eu existir agora no mundo e falar o que eu quero é uma forma de liberdade, é algo que eu já sentia há tempos, só que eu tinha vergonha ainda de externalizar isso. E eu não posso ter vergonha de ser eu. Eu sinto que eu tenho um propósito. Eu sinto que dentro de mim habita um propósito. Eu sinto que a gente pode ser inteiro, sabe? E dentro de mim eu sinto que o que eu já sou é um tipo de filosofia. Eu já sou uma filósofa, que é quando eu reflito sobre tudo que eu sou, como eu me vejo no mundo, como meus sentimentos agem, como eles vêm, como o meu corpo responde. Eu existo no mundo e não é uma profundidade só sobre mim. Eu me aprofundo em como eu volto pra casa olhando só pro lado direito na rua e reflito sobre o quanto eu gosto de janelas não, de varandas, porque é como se eu visse a personalidade de cada pessoa e como se ela pudesse existir no mundo mostrando um pedacinho seu, sabe? E inclusive cheguei numa hipótese de que ruas que tem só casas fechadas, as pessoas não se conectam. Não mais. E se talvez todas elas tivessem a casa aberta, talvez elas saíssem, sentassem lá de fora, elas se conectassem muito mais. Isso parece uma coisa muito óbvia, né? Falando. Mas ela é muito mais no sentir e ser. Você se fechar para um mundo
com seus sentimentos, com quem você é, com sua personalidade, por vergonha de mostrar sua bagunça, sua grama grande e julgarem suas plantas que às vezes morrem. Por exemplo, eu cheguei em casa e falei, poxa, meus vizinhos não iam gostar muito de mim, porque se eles olhassem essa plantinha aqui que tá quase morta, coitadinha. Eu tenho uma vizinha, a Ruth, que ela... Às vezes ela vem aqui em casa e ela fala, nossa, essa planta tá muito feia, não sei o quê. Me dá ela que eu vou levar ela pro hospital de plantas. E aí ela leva a minha planta e cuida da minha planta e depois devolve. E eu me esforço muito pra cuidar, mas eu sei que eu não sou tão boa assim cuidando. Porque eu quero fazer tudo e às vezes eu esqueço. Bom, eu acho que a filosofia... Eu vivo a filosofia. E quando eu não entendo nada, eu ainda me sinto feliz e inteira. E a filosofia me faz pensar sobre tantas coisas, me dá tantas sensações. Só que eu sei que não vai ser fácil, porque eu comecei a faculdade agora. Eu vou começar a faculdade agora, eu ainda preciso me sustentar. Tem a parte financeira que me atravessa, e até então eu ficava pensando... Na verdade, isso foi hoje de manhã, porque o movimento tá parado e eu tô com muito tempo vago. E aí eu fiquei pensando, cara, eu fui reclamar falando isso. E na hora que eu reclamei, eu lembrei de filosofia. E aquilo me machucou. Porque eu não tinha pensado ainda em deixar de atender. Eu não tinha visto isso ainda como uma coisa que já tá acontecendo, sabe? Porque se eu comecei filosofia, isso já tá acontecendo, eu já tô saindo da estética. Se eu digo que eu amo participar de palestras, de certo modo eu já tô vendo o caminho que eu quero trilhar. E negar isso pra mim dói. Dói e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, será que eu tô querendo antecipar os processos? Será que eu tenho que antecipar? Será que ser fiel a mim é ter que antecipar esses processos, já que esse medo tá vindo? E não, eu não vou antecipar. Eu vou continuar com o meu trabalho, eu vou continuar me dedicando de todas as formas que eu conseguir, de todas as formas que eu sou. Eu vou continuar a estar presente ali, dando o meu melhor, sendo quem eu sou, do meu jeito. E isso pra mim é o meu melhor, ser eu. Quando eu sair, eu quero arrumar alguém pra treinar, pra ficar no meu lugar, pra atender as pessoas com qualidade, porque eu também sei que eu preciso ser honrosa com as pessoas que eu caminhei até aqui. Eu não sei se vai ser daqui 4, 5, 2 anos, 3, 8, mas eu sei que em algum momento isso vai acontecer. Eu não posso simplesmente tomar essa decisão agora, porque eu não tenho capacidade financeira pra me sustentar. E olha que meu marido, ele basicamente me ajuda em tudo. Mas eu não quero depender dele também. Eu sei que eu posso contar com ele, mas eu não quero e nem posso depender dele. E não só por mim, mas por ele também. Eu acho que ele não merece carregar um peso que não é dele. Porque eu penso nas outras possibilidades, de tipo... Eu sei que ele é uma pessoa que me ama, mas e se um dia ele não me amar? Será que ele não ficaria com pena de mim e talvez tente me sustentar por pena, sabe? Continuar. Eu não quero um relacionamento assim, eu não quero que nem ele se sinta preso com relação a mim e nem eu com relação a ele. A gente é livre. Óbvio que a gente vai se ajudar muito, sempre. Mas isso significa deixar o outro caminhar também, sabe? E eu não quero que ele sinta que eu dependa dele
por qualquer coisa que seja, e se não for assim, seja às vezes até por controle, sabe? Apesar que eu acho que não viria a acontecer dele. Enfim, eu quero continuar me dedicando. Eu quero continuar existindo no meu trabalho. Mas eu também quero olhar pra essa verdade minha. Porque eu sempre sonhei em fazer filosofia. Eu lembro que desde o ensino médio, desde mais nova, eu sempre gostei de filosofia, de história. E aí eu ficava pensando, quando eu fui fazer faculdade, eu só não fiz filosofia porque aqui não tinha presencial. E aí, agora eu tenho a oportunidade de fazer a faculdade, de deixar esse lado meu que sempre quis existir fluir, sabe? Isso me deixa feliz, com medo. E hoje cedo foi difícil lidar com os sentimentos, porque eu também tive medo de gravar esse vídeo, de ser só eu e ser julgada. E eu acho que inevitavelmente eu vou ser julgada. Então, tá tudo bem também esse sentimento existir, porque ele acontece. Eu tive também medo de achar que eu tô exagerando, não é exagerando, mas é me enaltecendo demais, sabe? De achar que eu sou melhor que os outros. Eu tive esse medo porque todas as vezes que eu me elogio, não todas, mas acontece com uma certa frequência, que é todas as vezes que eu me enalteço de alguma maneira, as pessoas não olham isso como um alto amor. Elas olham muito mais isso no sentido de a pessoa tá se achando demais, sabe? Então também tive medo. Esse medo em específico, né? Eu tive medo de ganhar menos. Porque eu tenho um estilo de vida e eu gostaria de mantê-lo. Mas eu também entrei na conclusão de que tá tudo bem se eu ganhar menos também. Eu sei que eu não vou passar necessidade. Eu vou ter que reduzir meus custos e que tá tudo bem também. Faz parte do processo. Eu sinto que eu não quero trabalhar em uma faculdade, porque uma faculdade, ela querendo ou não, ela me limita ao que eu posso ser, ao que eu posso falar, em como eu posso existir. Eu sinto que eu gostaria de trabalhar em projetos. Projetos fossem indo em casas de recuperação, de apoio, de ajuda, grupos de escuta. Eu gostaria de... E eu quero muito, muito fazer filosofia e aprender sobre... Não aprender, mas eu quero fazer filosofia para me ajudar a nomear o que eu sinto, para me ajudar a existir no mundo, ajudar mais pessoas a existirem no mundo. Eu quero fazer filosofia porque eu não quero sair por aí só falando o que der na telha. Mesmo que em parte seja o que eu estou fazendo agora, mas esse canal é muito mais voltado pra mim, né? Então eu sinto que o que eu tô fazendo aqui, ele tem uma validação pra mim. Só que quando for para o outro, eu preciso ter uma base um pouco mais científica. Não é científica também, mas uma coisa mais concreta, sabe? E eu sinto que eu quero criar teorias. Eu sinto que eu ainda quero escrever um livro sobre o sentir e o ser, sobre essa parte racional e o sentir, né? Eu sei que vai ser difícil e que talvez eu perca pessoas nesse processo. Eu sei que algumas pessoas
não vão conseguir me ver brilhar. Porque, e quando eu falo brilhar, é muito mais no sentido de ser, sabe? Ser só você. Porque olhar pro outro e ver a luz nele te faz olhar pra dentro e ver um abismo às vezes. E eu falo isso porque no início do meu relacionamento foi muito isso, sabe? O Matheus olhava, a gente não, realmente ele não tava num processo bom. E ele falava, ele olhava pra mim, ele me via tão feliz. E por que eu não consigo ficar feliz por ela? Por que eu tô assim? Então eu sei que é difícil. Eu sei que algumas pessoas vão se afastar. Quem tiver coragem de olhar, talvez se cure. Assim como eu me curei. E eu espero poder ajudar as pessoas de certa maneira, do meu jeito, sendo quem eu sou. Eu quero poder dar palestras gratuitas também. Eu quero poder ajudar as pessoas não só com base financeira, quer dizer, não só esperando o retorno financeiro, sabe? Porque... E eu quero chegar na minha verdade sobre isso. E eu sei que essa verdade, ela vai chegar ainda. Ela vai chegar quando acontecer aquilo. Assim como no dia que eu dei a palestra sobre sexologia, eu senti a verdade em mim. Eu senti que eu tava muito contente de estar ali. Eu fiz uma performance naquele dia, então não foi como se fosse algo fora do comum sentir, mas foi bom. Eu sinto que o momento ele vai acontecer. E na verdade, por mais que eu planeje tudo isso, eu sei que eu posso mudar muito, muito daqui até lá. Pode ser que eu não saia da minha profissão, pode ser que eu continue. Tudo vai depender de como eu me sinto viva ali. Tudo vai depender de quando meus olhos brilharem para aquilo e eu vou falar, é isso. É sobre isso. Assim como tá sendo na dança, que eu tô fazendo aula de dança, e tem momentos que eu danço e eu falo, cara, é isso, é isso. Tanto que esse final de semana eu fui no parque, e aí a gente sentou num pedaço, e eu e o Matheus tava deitado ali no tapete. E eu levantei e falei pra ele, vou te ensinar uma coreografia que eu aprendi na dança ontem. E aí eu ensinei não, né, eu mostrei. E aí eu errei, aí eu tentei de novo mais um pouco, eu não tava lembrando. Aí eu falei assim, cara, foda-se se eu não tô lembrando. Eu vou dançar, eu quero dançar, eu vou dançar. E aí eu comecei a dançar, e eu dançava, e tipo, sem ritmo, sem jeito, só dançando. E aí teve uma hora que a música, ela foi bem uma parte que eu ia fazer alguma coisa assim pra levantar com a mão. E bem na hora que eu fui levantar, eu senti todo o vento assim, ó, batendo no meu rosto, levando meu cabelo pra trás. E naquela hora, eu senti que o vento, ele tava falando comigo. Era como se dissesse... eu tô gostando dessa dança. E aí na hora eu comecei a rir. Aí eu virei pro Matheus e falei assim, você tá vendo o vento conversar comigo? E aí ele falou assim, tô. E aí eu comecei a dançar mais, e o vento começou a ficar mais forte, não sei o quê. E aí, não sei o que é o máximo, né? E aí o vento começou a ficar mais forte, e aí eu comecei a sorrir e falar assim, gente, ele tá adorando minha dança, eu vou continuar dançando. E eu fiquei tão empolgada. E é isso. Eu sei que em algum momento eu vou sentir isso. E aí nesse momento eu vou saber o que fazer. Hoje eu senti que é filosofia. Eu preciso fazer a filosofia. Não é que eu preciso, mas eu quero fazer filosofia. E eu vou fazer. E pode ser que eu mude no processo. Eu já tenho um pouco estruturado. Mas se eu mudar no processo também tá tudo bem. Desde que aquilo me faça sentir viva, tá tudo bem. E esse vídeo foi sobre isso, um desabafo. Foi sobre eu falar a minha verdade hoje. E que talvez amanhã seja outra. Porque o sentimento que eu tenho agora pode ser outro amanhã. Aquela sensação que eu tava tendo hoje cedo de ansiedade, ela passou. Ela passou enquanto eu tava tomando banho, pensando se eu ia falar isso ou não. E foi aliviando conforme eu tomei a decisão de falar.
ela foi aliviando conforme eu fui falando aqui, sendo eu. E ela aliviou muito mais quando eu tentei só me expressar, ser do meu jeito, sem tentar agradar ninguém. Ela aliviou muito mais nesses momentos. Então essa foi a minha verdade pra mim. E conforme for aparecendo mais verdades, as coisas vão mudando. Mas essa foi a minha verdade hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora talvez um pouco performático, né? Mas, olhem esse cabelo, a gente já tá adorando. E toda hora eu ficava aqui no sal porque eu queria que ficasse essas nuances. Aqui fica lindo também, né? Tipo, fica muito bonito. Mas aqui, gatíssima. Gatíssima. Bom, é isso. Um beijo pra vocês. Queria deixar uma mensagem no finalzinho desse vídeo, que é... Às vezes tudo parece muito confuso. Às vezes a gente sente que não tá acontecendo, que a gente é menos. Menos por ser, menos por querer. Só que a gente é humano. A gente é humano. E a gente sente. Diferente dos outros animais, a gente tem consciência disso. Então a gente não só sente, a gente nomeia. E algumas coisas precisam fazer sentido. Outras não. Outras só são como são. E essa fala ela vai ficar confusa. Você entenda como quiser. E esse canal, ele também vai ser pra você se expressar. Então, se você, ao longo desse vídeo, sentiu alguma coisa que você queria me falar ou que você quer desabafar, os comentários é pra você se sentir livre. Eu vou te ouvir, eu vou te responder com tudo que eu sou, sendo eu. O Matheus acabou de chegar, a gente vai fazer almoço. Então é isso. Tchau, gente. Beijos.